Fala, gente, tudo bem? Recebendo hoje mais um convidado especial e a gente segue aquele plano entrevistando os maiores podcasters aqui que a gente tem em São Paulo, no Brasil. Só uma galera incrível. Nunca me senti tão à vontade. O bom é que a galera fala bem, sabe o que falar, sabe o que perguntar. Tô me sentindo muito à vontade. E hoje não vai ser diferente. E hoje, inclusive, um cara que, tipo, a gente já se cruzou por esse mundão algumas vezes. Eu vou contar um pouquinho aqui dele e a gente vai depois perguntar aí para a história dele. Ele é empresário, comunicador, ele é criador do podcast de Papo com Jota, é o José Luiz Costa de Almeida, o Jota. Jota, prazerzaço te receber aqui, fica super à vontade, você já é de casa, e a ideia é que a gente contar as fofocas da... Não, mentira, a gente contar um pouco da sua vida. Cara, ó, eu sou bom de fofoca também. Mas você colocou José o quê? Luiz Costa de Almeida. Mas da onde você tirou José Luiz Costa? Eu li isso daí e não vi esse nome. Você acredita? E você nem me avisou, você leu e não falou. É Joselito Costa de Almeida. Joselito Costa de Almeida? É. Foi o ChatGPT que corrigiu. Foi. Sacana esse cara. Joselito Costa de Almeida? E eu li isso daí e passei batida. Tá? Boa, é bom que a gente já começa com o perrengue no podcast. Isso é bom. Já gostei. Eu amo cortes. Né? Eu também. Isso aí já ficou da já hora. engaja. Cara, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra muito grande. Eu fico lisonjeado porque conhecendo a história do seu pai, né? Então, e hoje conhecendo você, porque você era um menino, né? É um menino ainda, né? Eu já passei dos 40, então... É um menino que tá com salompas nas costas, tá todo normal, lascado. Normal. Mas é um prazer participar desse bate-papo aqui. Tamo junto, misturado, feito pão manteigado. Jota, eu acho que os maiores prazeres que eu tenho é conversar com pessoas que já, tipo, trabalharam com meu pai. Porque normalmente são gente boa, e é uma galera que conhece da história, eu sei que é uma galera que, tipo, puta, tava no meio, tava se matando pra dar certo, e eu vejo até pelo meu pai e pelo pouco que a gente conversou também, então eu queria, antes da gente chegar no meu pai, começar da sua história, tipo, você não é de São Paulo, né, você é da Bahia. Cara, minha história é muito louca, assim, meu nome é Joselito Almeida, conhecido aí popularmente como J. Santos. Eu sou de Santos, Baixada Santista, você é daqui, mas então. Com 4 meses minha mãe me levou para o Nordeste. Então, assim, eu sou nascido em Santos e criado de coração baiano na Bahia, lá numa cidade por nome de Crisópolis, né? Eu acho que veio chegar no mapa esses dias, mas é uma das cidades que está crescendo, boa de se viver. Que legal. E aí, como todos os nordestinos, eu vim para São Paulo, cara. Então, tipo assim, é muito maluco, porque eu cresci mais com os outros, né, em fazendas, na casa, do que com meus próprios parentes. Então, minha vida na Bahia ela não foi assim de melhores, mas eu tenho muitas boas lembranças da infância. E quando infância a gente brincava, as brincadeiras eram muito inocentes, que era de esconde-esconde, de pegar carrinhos, montar, né, seus próprios carrinhos com latas, que se colocara vareia, um arame ali e saía puxando. Então, eram épocas boas para a infância, né? Então, mas ao mesmo tempo um pouco sofredora. Eu, particularmente, cresci mais com os outros, como já falei, do que com os meus próprios parentes. Minha mãe não tinha condições financeiras para que a gente se mantesse, vamos dizer assim. Então, eu optei, né? Eu que nunca gostei muito de trabalhar, eu optei. Agora eu entendi, porque você chegou na música. Pois é. Cara, Olha eu perdendo meus clientes. Eu corri muito do pesado, cara. Eu era muito ruim, eu sou até hoje, muito ruim de trabalhar no pesado. Eu tenho um irmão que trabalha com construção civil, é fera no que faz, ganha muito bem, né? Hoje, para você contratar um pedreiro é terrível. Exato. Só que eu, em particular, cara, eu corria do pesado, eu sempre corria para o lado da comunicação. Meu professor, né, hoje, que eu posso dizer involuntariamente, se chama Samuel Gonçalves, o qual eu mando um grande abraço para ele, e eu tenho assim um carinho muito grande, porque eu via Rádio Globo, na Bahia, Rádio Sociedade da Bahia, Rádio Capital, AM, né? E na roça, carregando leite, eu só tinha o trabalho de acordar, selar o cavalo, pegar os vasos de leite e levar na cidade. Então, isso para mim era ótimo, né? Era maravilhoso. Então, minha história começou ali. Você tem quantos irmãos? Na zona rural. Cara, eu tenho... Vivos eu tenho dois.
né? Não é uma família tão grande. Tem dois que faleceram e um outro que está aí sumido, que até o momento a gente também não sabe se está vivo, ou enfim, perdemos contato, mas que é da Baixada Santista, que é o mais velho, né? E sumiu. Minha mãe... quando você fala que você era um moleque, tinha que ser lá o cavalo, levar... Isso já mais ou menos quantos anos? Cara, eu comecei trabalhando para os outros com 12, 13 anos, né? Então, tipo Moleque assim, eu plantava capim, plantava milho e etc. E então minha infância até os 15, 16 anos foi assim, né? Então, tipo, criado literalmente na casa dos outros, em fazendas, em roças, e enfim. Por quê? Meu avô, meu finado avô, quando você como fazendeiro, por exemplo, precisava de alguém justamente para fazer isso, para tanger gado, lá tinha muito carro de boi, que você ia na frente, o pessoal carregando lenha, esses negócios todos, e a gente ia na frente. E aí a gente ia fazendo os comandos ali. Então, ia na casa de meu avô, para se livrar de mim, porque, né, me davam praticamente, e eu ia em troca de comida, porque eu trabalhava, não tinha salário, né? Em casa, meu avô, ele fazia os panelão de carne, aquelas costelonas bonitas, e escondia dentro, trancava a porta. Para eu não comer, eu comia farinha com água e sal por muitos anos, né? E aonde como é que fala? A pimenta malagueta com sal foi minha comida, foi minha mistura, como a gente chama lá, por muito tempo. E o início foi esse, cara. E aí, quando eu me deparei, né, com 16 anos, né, aí deixando os perrengues para lá, mas eu tenho muita gratidão a muitas famílias que me acolheram, né, porque a gente fala assim, eu tenho mais amigos e mais apreço a pessoas de longe, que me viam de longe, que não é meus parentes, do que parentes próximos que nunca me ajudaram, sabe? Sim, então, na verdade, a família que você formou, né? A galera que você cresceu, então, assim, criou. Eu não vou dizer que eles tivessem a obrigação de me ajudar, né? Mas, tipo assim, eu nunca tive... eu fui dependente, mas nunca tive apoio de parente e tal. Então, tenho minha mãe como referência e duas mães, né, que me criaram, tipo, como se fosse filho delas. Então, E isso você para tem mim... contato ainda com elas? Tenho, é Valmira, que mora em São Paulo hoje, e a dona Deca, que mora na Bahia, lá em Crisópolis, da família do Raimundinho, finado Raimundinho Machante. E os filhos dela têm como irmãos, assim, sabe? E eles vão assistir esse podcast, por exemplo, e eu tenho certeza que eles vão falar, puxa vida, onde chegou meu irmão? Porque eu não tinha expectativa, não é expectativa, não tinha perspectiva nenhuma de tipo de ser ninguém. Mas eu sonhava muito grande. Eu falei, com todo esse perrengue, eu falei, eu quero ser radialista. Ouvindo Samuel Gonçalves, eu falei, eu quero ser radialista. E eu quero ser igual a esse cara, porque o Samuel, ele tem aquele jeito macio de falar, sabe? Aquele jeito diferente de ser, com as mensagens dele e tal. Eu falei, eu quero ser que nem esse cara. E eu tive a sorte de conhecê-lo pessoalmente na rádio Tupi, na Paulista, que veio para a rádio Top. Era Tupi, agora é Top. Era Top. E aí eu tava na rádio, ele me chamou... quando a Band comprou, né? Não lembro ao certo. Ele me chamou e falou, cara, vem aqui e tal. Eu fui. Mas aí eu vou chegar nele depois. Então, quando eu me tomei a decisão de vir para São Paulo... Com 16 anos. Com 16 anos, falar nisso, né, eu comi bola aqui no negócio, hoje, né, mas eu vou deixar um pouquinho para cá, mas eu tenho uma filha aí de 29 anos, né, que é advogada. Legal. Que é mais ou menos da época lá de trás, mas eu vou chegar nela também. Mas quando eu cheguei a tomar a decisão de vir para cá, cara, eu falei assim, eu só tinha um registro, analfabeto de pai e mãe. Eu não tinha... Ah, você não sabia ler e escrever? Cara, se eu sentasse na areia, tal, aí, enfim, mas assim, eu escrevia mal o meu nome. E a primeira leitura que eu fiz, né, que eu vim da Congregação Cristã no Brasil, a primeira leitura que eu fiz foi o Salmo 23. Sem eu nunca ter ido na escola. E aí, cara, aquilo ficou na minha mente.
Então, o Salmo 23 se cumpre na minha vida até hoje. Tipo assim... Que é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas, tipo assim, não é nada que eu peguei como religiosidade. Eu peguei algo como sendo divino mesmo, que ali Deus estava fazendo algo na minha vida e que muitas coisas iriam acontecer. Então, quando eu vim para São Paulo, eu vim só com o meu registro. E fui trabalhar como auxiliar de limpeza. Nenhuma empresa, que era Limpadoras e Pinturas Augusta, não sei nem se existe ainda hoje, aonde a minha supervisora preencheu a minha ficha, porque eu não sabia preencher. Eu não sabia nem o que era ficha, né? Nunca tinha trabalhado registrado. E passando-se o tempo, é longa, mas passando-se o tempo, dentro dessa empresa eu tive uma oportunidade. Ela falou assim, ó, você tinha um banco, que era um prédio do Unibanco, na próxima Rua das Noivas, lá embaixo. Falou, ó, eles estão querendo vender. Se esse prédio for vendido dentro de 3 meses, eu coloco você como encarregado. Eu falei, pode preparar a carteira que eu vou ser encarregado da empresa. E aí eu comecei a estudar. E uma das coisas, eu peguei um caderno de 12 matérias e comecei a escrever o meu nome para aperfeiçoar minha escrita com o meu nome, com a minha assinatura. Comecei a escrever, Joselito Almeida, que não existia o Costa, né? O Costa veio depois. E eu comecei a escrever ali, e a letra foi ficando mais bonitinha. E aí eu fui fazer um supletivo, eu saía, morava no Horizonte Azul, longe, na zona sul de São Paulo, eu saía de lá, estava fechando o portão, estava entrando porque eu comecei a estudar, eu sentia a necessidade de estudar. Mas até os 16, 17 anos, por exemplo, eu não tinha nenhum um diploma da primeira série. E eu comecei a estudar, fazendo supletivo, e as coisas foram acontecendo de forma muito rápida na minha vida. Por quê? Porque o sonho que eu tinha de ser radialista já estava se cumprindo ali, porque eu estudava, e aí eu começava a ler algumas coisas, pesquisar. Naquela época a gente não tinha a facilidade que temos hoje, mas tínhamos o jornal, né? E tínhamos o jornal. E eu mandei um monte de fita para a rádio comunitária. E fui trabalhando ali. E um dia, rapaz, eu estou nesse prédio, me deu um alô, que eu falei assim, peraí, peguei aquelas mangueiras de incêndio, eu falei, porque eu estava só varrendo, muito tempo abandonado o prédio, então tinha o quê? Sujeira e poeira demais. Falei, mas se eu ficar varrendo isso aqui, eu vou terminar quanto isso aqui? E eu tenho que terminar antes dos 3 meses. E eu peguei a mangueira de incêndio, cara, e joguei, mandando tudo para a escada. Em uma semana, a garagem você não via mais, de tanto pó, de tanta poeira. Que escorreu tudo para baixo. Escorreu tudo para baixo. O que estava ficando em cima era só, por exemplo, portas, madeiras, esse negócio, jogava água nos vidros e tal. Cara, com 15, quase 20 dias, eles venderam o prédio. Só para resumir a história. E aí, quando fui chamado no escritório, ele falou assim, agora você vai para um condomínio tal. Aí eu falei assim, não, mas por que eu vou para lá? Porque você vai trabalhar com a encarregada falando e tal. Eu falei, não, o que nós abordamos, eu era muito ousado, né? O que nós abordamos foi que se o prédio fosse vendido dentro de 3 meses, eu seria encarregado. Então, prepara minha carteira e assine como encarregado. E aí fiquei por muitos anos de encarregado nessa empresa. Aí de lá foi que eu passei, né, por portaria, auxiliar de manutenção, e fui chegando, conhecendo essa área. Mas o início da Bahia para cá, foi esses perrenguinhos aí que a gente enfrentou. Tá, você já teve uma base, então agora a gente entende o porquê do podcast. Mas e que momento que você começou como radialista? Que momento você começou na comunicação? Então... Que foi também, você trabalhou um bom tempo, né, na comunicação. Foi. Nessa época, o que eu fiz? Eu ouvia muita rádio comunitária, tinha uma rádio por nome Emoção FM, lá na Zona Sul, no Jardim Veracruz, de meu amigo Kaká, que tinha um mercado, e eu mandei para ele 6 fitas, cassete. E eu mandava como? Eu chegava, eu gravava da seguinte forma, eu colocava uma fita aqui tocando a música e a outra gravando aqui, e eu com o microfonezinho começava, né, a falar, bem-vindo à Rádio Clube de São Paulo, eu sou Joselito Almeida, papapá e tal, e dava o segmento. E aí, era a época, eu gostava muito de Milionário José Rico, Teodoro Sampaio, Mato Grosso e Matias, só os fracos, né? Então, eu gostava do meio sertanejo. Então, eu até criava um nome fictício, tipo, bem-vindo à Rádio Clube, esse é o Coração...
Expresso Sertanejo e tal, comigo, Joselito Almeida, pá, e gravava, e soltava música, e mandava pra rádio. Só que ele olhava e falava assim, porra, mal, você tá maluco? Se eu quiser ouvir CD, tá cheio, se eu quiser ouvir música, tá cheio de fita, tá cheio de LP na rádio. Eu quero ouvir a tua voz, filho da... Pim! Eu falei, caramba. Aí eu peguei e falei assim, não, mano, eu não vou desistir. E eu ouvindo Samuel Gonçalves, aí uma época ele foi para a televisão, eu acompanhava na televisão de manhã, enfim. Quando foi um dia, eu fiz eu ainda por essa empresa, trabalhava à noite em um colégio. Aí eu já tinha saído da empresa e voltei de novo. Ela me jogou na empresa, aí falou, agora você vai começar do zero para você alcançar o que você perdeu. Eu falei, não tem problema não. E fui. Eu ia limpar as lousas da faculdade, limpava as lousas, a faculdade, para de manhã o pessoal dar aula e tudo bem. E um dia eu saí, eu falei, hoje eu vou ficar bêbado. Aí passei, peguei um litro de leite, uns 5 pães e comprei um jornal que tinha uma notícia na época de Fernando Henrique Cardoso, não lembro bem, e fui para casa. Comprei um microfonezinho, que o outro já estava meio esbufelado, peguei aquele microfoninho de plástico que vendia em camelô e tal. Falei, aí eu li a notícia. Vamos entender que seja hoje, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, como é que fala? Não é aciona, ele assina a lei, o projeto, tal, YZ, papapá. Aí eu dei um corte ali. Então eu fiz uma gravação ali de uns 3 minutos. Tá. Entreguei pro cara, mas ali eu falei, não sabia de mais nada. Só que nesse meio tempo eu já estava com contato com o pessoal do SBT, ali nas beiradinhas, a gente estava conversando com algumas pessoas que trabalhavam lá, só que eu nunca tive aquela ousadia. Meu sonho era encontrar com Samuel Gonçalves. Não tinha, para mim, eu não via outra pessoa, apesar de eu ouvir ele Correia, entre outros, mas tinha um outro locutor que era muito bom, rapaz. Ele joga água nele, cara. Nossa, não vou lembrar agora o nome, mas é das antigas também. Pô, tô falando, eu sou antigo, hein? E aí, quando isso ocorreu, o que eu fiz? Eu fui ficando ali e tal, mas eu já tinha perdido já a esperança de que essa pessoa me chamaria. Quando foi uma semana depois, 3 dias, salvo engano, ele liga num orelhão, perto da casa que eu morava. E aí o cara me chama e tal, fui lá e tal, ele falou, vem na rádio tal dia. Falei, mas não estou entendendo. Ele falou, tá, não é para entender, eu estou pedindo para você vir na rádio. Tá bom, fui na rádio. E ele era bem grosso assim e tal. Aí eu fui lá e tinha um locutor por nome Célio Martins, gente boa. Aí ele falou, ó, é o seguinte, você vai entrar, você vai ver ele trabalhando, a forma que ele opera a mesa e vai falando. Só que aí é o seguinte, daqui uns 15, 20 dias, um mês mais ou menos, você entra no ar, mas você já tem que estar ciente de operar a mesa. Depois ele vai para a locução e você vai ficar operando a mesa para ele, para você depois falar no ar. Falei, tá bom. Só que o que ele fazia? Eu estava aqui, você era o locutor oficial e eu aqui. Só que eu achava que o meu microfone estava fechado. E aí ele pegava, por exemplo, uma folha dessa daqui. Eu sou muito ruim de texto. Para ler texto, eu sou uma notícia, por exemplo, cara, eu tenho que ler umas 30 vezes para eu poder... Eu tenho um negócio que tem um nome que fala, que você, tipo assim, não é déficit de atenção, é alguma coisa que você não consegue, eu particularmente, eu tenho que ler 30 vezes para eu poder entrar dentro da notícia. Aí ele me falou, pô, eu falei, isso aqui eu não vou fazer não vou conseguir fazer. Tá, e quando você estiver no ar e tiver uma notícia, eu trago alguém para fazer e tal. Falou, tá bom, se vira. Aí ele falava, iniciava o programa e eu, de contrapartida, interagia com ele e tal, não sei o que. Aí o Célio falava assim, manda um abraço aí, fala alguma coisa a respeito do Rancho Resende, não sei das quantas. Aí eu pegava e falava, nesse sábado, o Rancho Resende apresenta Zezé de Camargo e Luciano. Exemplo, tá? Zezé de Camargo e Luciano, papapá e tal. Não percam, a partir de tal hora, ingressos à vendas no condomínio, no ponto tal e papapá. Beleza. E isso saindo no ar e eu não sabia. Quando foi com
uns 8 dias mais ou menos, o Célio Martins não vai. Aí o cara me liga e falou assim, ó, você vai fazer a programação, tá bom? É Manhã Sertaneja do Célio Martins. Aí pronto, eu quase me caguei todo. Eu falei, Porque putz, até sério? então você não sabia que tava indo pro ar. Exatamente. Então, tipo assim, ali eu me vi na hora e falei assim, agora é tu e tu, velho. E aí e era num horário top, que era tipo das 4 às 6 e das 6 às 8 da manhã. E eu falei, putz, e agora? Ah, se dane, mano. E aí o que acontece? Fui, cara. Fui, e foi a primeira rádio que eu trabalhei muitos anos. E aí a partir dali começou a minha história em locução, com comunicação. E aí eu inventei, aí tinha a Rádio Cidade, né, que fazia você pega a inglês lá e transforma para Fazia tradução. tradução, é. Aí eu pegava a tradução já pronta, Uhum. jogava no ar e falava, agora é a hora eu criei um outro nome lá que eu não lembro, e colocava como se fosse eu falando. Cara, o que eu ganhei de audiência, você não tem ideia. E aí eu pegava as vozes menos conhecidas, tipo, tinha uns caras aí que era muito forte. Só que quem ouvia a Rádio Cidade não ouvia a rádio comunitária. Então, tipo assim, aquele público era meu. E quem ouvia a Rádio Cidade não era na hora do meu programa. Sim. Ou seja, e nem na hora da tradução da Rádio Cidade. Eu falei, opa, então eu tô bem. E ali eu comecei uma malícia muito... E aí o que eu fiz? Eu peguei uma fábrica, coisa de refrigerante famosa, gravei um comercial do meu jeito e joguei lá. Manhã Sertaneja com José... Não, aí, quando eu falei Joselito Almeida, aí o camarada chegou e falou assim, pô, mas esse nome, na época era muito rápido, né? Então, hoje a gente tem uma flexibilidade. Mas você vai colocar Joselito Almeida, quando você finalizar o Almeida, rapaz, a programação já foi embora. Então, você tem que criar alguma coisa. Você torce para que time? Eu falei, sou santista. Então, pronto, J. Santos a partir de hoje. Eu falei, fechou. Então, meu nome ficou J. Santos, que minha mãe me chama de J. Santos até hoje. E aí, quando isso ocorreu, cara, eu peguei lá, fiz o comercial, né? Manhã Sertaneja com patrocínio oficial da Refrigerante YZ, pá, beba e tal, enfim. E eu peguei todo o texto, soltei Mas lá. nunca tinha te patrocinado. Nunca. Só que dali veio agência de carro, mercadinho, veio a galera que escutava começou a falar, putz, cara, o cara tá tendo esse refrigerante patrocinando. E não tinha aquela potência, tinha uma potência boa a rádio, mas não tinha aquela potência para chegar, por exemplo, até o anunciante. Sim. Então, ou seja, não ia ter problema em relação a isso, do cara falar, pô, você está patrocinando de verdade isso daí? Não. Cara, e ali começou a minha história. E aí foi quando aí sim, aí passou-se o tempo, eu ainda continuei ouvindo Samuel Gonçalves, eu fui, né, me aperfeiçoando na área da comunicação e tô aí até hoje. Nesse período você estava só na comunicação, só no rádio, você já não estava em paralelo com a... Eu trabalhava na rádio de manhã, tá. Fiz todo o programa de rádio. Trabalhava na rádio de manhã, 2 horas eu entrava na empresa, na época nesse colégio. Eu saía lá e eu trabalhava até às 10 da noite. Quando não, das 10 às 6 da manhã. E aí, tipo, quando o horário das 4 eu não fazia, aí, quando eu fui das 10 às 6, aí eu já fazia um outro horário. Então, tipo assim, eu tive sempre essa liberdade com a empresa, que a empresa me dava. Então, muda meu horário, só por causa disso. Aí eles começaram também a me ouvir no rádio e eles falaram, pô, esse baianinho é meio maluco e tal, não sei o quê. Então, eu já tinha essa expertise de pedir, de trocar ideia, ou de um lado ou de outro. Se aqui não dava, aí eu chegava na rádio e falava, vamos mudar. Não, mas o horário aí tá bom, o pessoal tá patrocinando aqui e tal. Eu falei, então tá tudo certo. Mas eu fazia esse paralelo aí. Tá. E teve um certo momento que daí você ficou só na comunicação. Aí, você foi pra banda, pra música. Não, aí foi onde vem a parte de ganhar dinheiro, né? Você precisa ganhar dinheiro. Você precisa... Eu tô esperando esse meu momento chegar também, vamos ver. Não, você precisa fazer... E nessa época eu estava casado, que foi o meu primeiro casamento, eu casei 5 vezes, né? Mas eu tive meu primeiro casamento, contei minha filha, a mais velha, né? É advogada. É advogada, Jennifer, mora em Aracaju, um beijo para você, minha filhona. E aí eu era casado com a mãe dela. Aí o que acontece? Nessa época, tipo, cara, músico,
ou você era um radialista de uma rádio oficial, não importava quanto que você estivesse ganhando ali. Músico era vagabundo tipo, cara, você tinha que ter um emprego registrado em carteira para você. Mas aí eu tive que abandonar a parte da rádio e continuar na empresa, que foi ali que onde eu comecei. Migrei para portaria, depois fui ser zelador, só que nesse meio tempo, eu ainda insistindo com rádio. Aí me aparece um pessoal, fala assim, cara, você não quer patrocinar uma empresa? Eu falei, pô, não tem dinheiro nem para comer direito, eu vou patrocinar quem? Eu não sabia muito esse meio, como que... E aí eu fui entrando com parceiros, né? Tipo, apresentando shows, o meio sertanejo, o forró não conhecia tanto, mas aí o forró chegou na minha vida um pouco mais para os anos de 90 e alguma coisa, 2000 e alguma coisa, 2000 e alguma coisa, eu acho. 99 para 2000, eu acho ali, não recordo muito bem. No auge do forró, praticamente, que o forró até 2012, estava bem, né? E aí, tipo, foi quando eu entrei para a parte, mas não para empresariar, era a parte mais de parceria, para mim apresentar, para me vender shows, vendi muitos shows, né? Eu tive bons parceiros, o Finado Zé Lagoa foi meu parceiro de muito tempo, né? Porque muito pra cá... Zé Lagoa, que era do Patativa, não é isso? Patativa, o grandão lá de Uma das casas de shows que era mais referência em São Paulo. De forró. Era referência, né? Então, tipo assim, teve outras que foram ramificações que outras pessoas criaram e tal, casas maravilhosas, sim, mas o Patativa era uma casa como se fosse, para os nordestinos, como se fosse hoje o Vibra Brasil, né? De tão grande, cabia mais de 20 mil pessoas lá dentro, então era um lugar muito, absurdamente grande. E o Zé Lagoa foi um dos caras que mais acreditou em mim. Legal. E aí eu voltei para a rádio comunitária, aí comecei a trabalhar com rádio comunitária, aí tive a oportunidade de montar uma banda. Qual que é o nome? Na verdade eu não montei, essa banda já estava montada e me chamaram porque eram os Catracas do Forró. E era um pessoal que estava ali ingressando no teclado, porque já tinha... Robério, já tinha... Franca Guiar estava iniciando ali, não tinha muita febre como Camisa Suada, Bonde do Forró, que vieram depois. Uhum. Então a gente estava ali, só que eles, o dono da banda, não acreditava muito nisso. E aí eu falei, cara, deixa eu trabalhar essa banda. E aí eu comecei a trabalhar ela, gravei o primeiro CD, encaixo com o Zé Lagoa. Zé Lagoa me compra, na época, quase 1000 CDs, coloca na lojinha dele, vendeu tudo. Então, todos os shows, grandes shows que tinha grande dele, Catraca abria. O Catraca do Forró abria. Então, o Catracas do Forró estava sendo, naquela época, uma grande referência, né, no meio. Mas, além dos caras beber demais, os caras também não tinham uma responsabilidade, uma preocupação em sucesso. Eles se divertiam muito, sim, queriam brincar e tal, mas não tinham uma visão do sucesso, de tão grande que eles pudessem se tornar. Eles não imaginavam nisso. De forma que terminou parando. Aí eu venho para a banda Forrocha, de um japonês que mora no centro da cidade. Ele aí entrou na mesma pegada. Tipo assim, eu falei, cara, só que aí eu já estava maduro. Eu falei, eu quero trabalhar com vocês, só que é o seguinte, deixa eu trabalhar. Eu sou o produtor do negócio. O que eu pedi você faz e deixa o papel dos caras tocar. Só que aí ele foi colocando produtores. E aí juntou com o pessoal de uma rádio famosa em São Paulo. De forró? De forró. Aí tinha o Fernando Alvarado, era Fernando Alvarado o nome do cara, e tal, não sei o que. Eu falei, pô, você tem um locutor na mão, a gente pode comprar o horário. Orlando Alvarado. Porque eu não queria falar Orlando. Desculpa. E aí, ele faleceu. Aí eles pagam. Eu lembro que ele ligava em casa, Morreu. ele tinha uma voz engraçada. Aqui é Orlando. Aí eles pagavam pro cara, mas não me colocava como o radialista do negócio. Falei, pô, eu quero ser o locutor da empresa. Então vamos fazer, a gente compra o horário e paga, e pega a banda e ganha dinheiro em cima disso. Não quiseram. Aí eu terminei saindo, desisti de forró e falei, chega, não quero mais. Mas depois o forró apareceu agora, um tempo atrás na minha vida, mas eu vou contar um pouquinho mais pra frente. Boa. E aí, cara, eu desisti de forró. Literalmente, falei, não quero. Não dá, porque além de ser ingrato, as pessoas que estavam montando não tinham conhecimento, e porque hoje você entrar agora talvez não, mas na época, para você entrar numa casa de show, ou você era dessa rádio famosa aí,
ou você tinha que encostar em alguém muito forte mesmo para que você tivesse acesso. Caso contrário, você não tinha. Não teria, e foi o que aconteceu comigo. Então, os caras não me deram a liberdade nem o poder para isso, e aí eu terminei desistindo. Eu falei, não quero saber de banda mais não na minha vida. E parei. Mas não parei da comunicação, né? Continuei com rádio, trabalhei em 3 rádios, na Rádio Águia Dourada, trabalhei na Trans São Paulo, trabalhei em uma... Pô, teve outras rádios aí. E aí fui convidado para alguns eventos e tal, comecei a ficar... A Nativa, por exemplo, quando ela foi para o ar, eu seria um dos locutores da Nativa, legal. Mas aí eu tive medo por causa da questão justamente de gravação, de texto, eu fiquei meio medroso, mas eu tinha passado em todo o processo. Passei em todo o processo, que foi, na época da Nativa, a Gazeta também estava selecionando locutores. E aí eu fiquei meio receoso, eu confesso que eu amarelei. E aí eu não fui, porque todos os meus programas eu bancava, né? Então, tipo assim, eu pego o horário porque eu fui na linha do Samuel Gonçalves. Então, Samuel Gonçalves não foi contratado de rádios, mas ele corria, por exemplo, ele que tem o horário dele, ele que tem a equipe dele, ele que paga, quem entra. E aí eu tinha sempre esses vínculos, por exemplo, 50% de comercial que entrava, era 50 mil, 50 da rádio. Então eu cresci com isso, nunca fui contratado, né? E aí eu terminei como é que fala, dando um passo para trás, não sei se eu fiz certo, mas não deu. Aí saí de rádio e não voltei mais. E aí, a rádio foi para onde? Eu ainda aí sim, com rádio eu ainda estava na empresa. Ah, você ainda estava na empresa? Ainda estava na empresa. Época? Só que aí eu saí da empresa, nessa época que eu saí da rádio, eu saí da empresa. E quando eu saí não, mas aí eu já estava com o caminho já estava estruturado. Já estava estruturado. Então, quando eu cheguei aqui, aí eu fiz o quê? Eu peguei e fui investir em conhecimento na área de condomínio. Aí foi quando eu peguei, por exemplo, eu já estava de zelador, eu voltei para manutencista, para conhecer de manutenção, auxiliar de manutencista, fui para manutencista, de manutencista eu fui para já tinha trabalho de porteiro, mas voltei para portaria, porque aí já tinha tecnologia, já estava mudando a questão de interfones, já tinha mudado um pouco ali. Uhum. E aí eu fui para portaria, aí eu fui para zelador de novo, de zelador fui para encarregado de limpeza mais uma vez em condomínio, aí não saí mais da linha de condomínio, e gerente predial. Gerente predial, hoje síndico. Mas assim, eu fiz toda a história, todo o caminho... 2 vezes. 2 vezes, assim, tipo, é aquilo, eu cheguei aqui e voltei do início, fazendo o mesmo caminho para hoje estar exercendo a função de síndico. Então, cara, e a comunicação nunca saiu da minha história. Aí um dia, uma época eu trabalhando em Pinheiros, foi aí quando entrou o Samuel. Ô, Samuel, tudo bem? Tal, não sei o quê. Tudo legal, cara. Vem aqui, dá um pulinho aqui e tal. Eu falei, mas fui. Dei um cano, aliás, não é que eu dei um cano, eu fui trabalhar, só que eu falei assim, eu me permiti sair mais cedo e fui no programa dele. Horário nobre, porra, dentro da Rádio Top FM. Aí ele, senta lá. Eu falei, o quê, mas? Não, sente lá. Eu tava com, não era uma época de frio, um Jaco dos Santos, e ele é santista, né? Uhum. E aí ele, senta lá. Hoje eu estou recebendo aqui, ele é produtor, ele é locutor, é produtor de eventos, meu amigo J. Santos. Cara, eu tremia, velho. Porque uma coisa, hoje eu estou mais acostumado, mas tipo assim, uma coisa é eu ser entrevistado por você que é meu amigo, a gente é parceiro e tal, outra coisa é você ser fã de um cara que você cresceu ouvindo, que você se tornou um radialista ouvindo o cara, e aí você tá de frente com o cara. Meu irmão, eu tremia, velho. Minha voz, assim, ele falando, e eu tenho essa gravação até hoje, é como se... Você tem essa gravação ainda? Tenho. Minha voz embargava, cara. Eu vou procurar aqui. Minha voz embargava. E eu ali, sabe, acanhado, cara. Mas aí depois podia ter aproveitado melhor, né? Então, mas como a minha intenção não era rede social, soltar, não tinha nada. Minha intenção era ir lá dar um abraço no cara. Essa era a minha ideia. Mas quando eu chego lá, que o cara me dá a oportunidade de falar, sei lá, para quantas mil pessoas... E, cara, ali eu travei.
Literalmente. Mas assim, hoje não. Hoje se eu encontrar com... Hoje ele tá numa rádio, acho que é Rádio 100, no interior de São Paulo. Cara, eu vou chegar e ô Samuel, obrigado. É como se eu já fosse íntimo do cara, entendeu? Então o cara já é meu amigo. Verdade. Já é meu amigo. Mas, e foi assim, cara. E foi muito bacana que eu encontrei com o meu ídolo é Jesus Cristo, mas eu falo da comunicação. O meu professor, o cara que eu tenho, assim, uma gratidão grande pelo que eu aprendi, meio que involuntariamente, porque ele não sabia, mas ele foi uma influência enorme na minha história. Que legal. E quando você voltou pra música? Que você falou que isso daí seja um outro período da música. Período da música. Cara, quando foi agora, agora não, tem... Antes pandemia, sei lá, 2018. Tá, um pouquinho antes. 2017, 2018, mais ou menos ali... Não, que 2018, nós estamos 2020, pandemia foi 2020, 21? Foi 2020. 19 ali e tal. Eu fazia uma obra social em Minas Gerais, uma cidade por nome de Jampruca, então eu viajava 2 vezes por ano. Eu levava brinquedos, na época do Dia das Crianças, e levava roupa, esse negócio. E aí, quando veio a pandemia, eu ouvi... Eu quis me lançar como, falei assim, ao invés de eu empresariar, de eu ter alguém, eu vou me lançar como cantor. Essa eu não sabia, não. Quer Foi. dizer que já teve Tá aqui, Jotinha dos teclados? Se você colocar, coloca no YouTube lá, se você colocar acho que é TV Kaká, tem algumas coisas lá, J. Santos, não, Cleiton Santos, coloquei, né, como Cleiton Santos, mas só foi uma aventura. Eu tenho 2 CDs gospel gravados, né, tenho 2 CDs gospel. Eu sabia também. Gravei 2 CDs gospel, e aí quando eu parei com o gospel, eu falei, agora eu vou gravar algo meu, inédito, peguei músicas inéditas e fui, e gravei, cara, peguei um repertório muito legal, porque eu sonhava em lançar algo brega, sabe? Tipo, o que a galera tá lançando agora. Eu queria algo brega, eu queria pegar aquelas das antigas e botar pra moer. E nessa daí eu peguei um produtor muito bom e comecei a cantar. Só que aí, tipo assim, pô, quem é que vai vender meu show? Aí eu falei, não, tem que arrumar alguém pra pegar esse repertório, botar para moer em cima desse repertório e eu vou ser o empresário desse cara. Nesse tempo eu já estava com uma... Eu trabalhava, né, e estava em sociedade com uma fábrica de lingerie lá em Diadema. E aí eu encontrei um cara, um amigo meu, Paulo Henrique, falou assim, cara, eu conheço um cara, ele trabalha de manobrista em frente ao salão de beleza e esse cara é muito bom, cara, ele canta estilo o Silvano Salles e tal, não sei o que Salles, não quero falar o nome aqui do cidadão, não sei o que Salles e tal. Eu falei, tá bom, primeiro a gente vai mudar o nome do cara, né, porque vai colocar Salles, porque o cara canta igual, já coloca Salles, vai dizer que é uma cópia. Uma cópia, não é isso que eu quero. E eu ouvi o cara, falei, pô, esse cara é bom. Vamos dar uma trabalhada nele e vamos botar pra moer. Peguei o repertório, coloquei na mão dele, falei, e aí? Ele falou, nós desenrola. Tá bom. Fui pro produtor, gravamos o primeiro CD. Nessa de gravar o primeiro CD, eu falei, porra, aquilo que eu não queria, já tô voltando pra... Mas tá bom, vai. E vai tocando barca. Cara, as coisas começaram a acontecer. Porque esse meio, se você não tiver o conhecimento, volto lá atrás, se você não tiver o conhecimento, não tiver o padrinho para falar assim, cara, essas portas abertas para você e o público te aceitar, você não vai a lugar nenhum. Você pode ser Zezé de Camargo. Você vai para o interior de São Paulo aqui, o que tem de cantores, sertanejo bom virado um giraia. Sim. Você sai na noite de São Paulo aí, você vê gente que canta muito, mas que não consegue furar a bolha, filhão. Hoje a rede social tá dando muita força. Sim, dá uma ajuda. Mas também, hoje em dia, qualquer lançamento de cantor grande, a gente tá falando de milhões. De milhões, não. Pô, hoje, se você lançar um artista bom aqui, com DVD massa aí, nós estamos falando de 2 milhões ou mais, né?
Muito mais, porque um DVD fraco aí, fraco que eu digo, usável, né, trabalhável, vamos falando de milhão. Você vai investir na gravação, na captação, na divulgação, depois nas redes sociais, impulsionamento, rádio... Não, rádio anteriormente você pegava o CD, porra, é bom, toca, acabou, beleza. Hoje não, meu irmão. Hoje, se você não tiver aí, para você começar $500 mil, para você lançar uma música de nível nacional, você não lança. Ou eu estou mentindo? Não vai. Tudo tem custo. Tudo tem custo. E aí, o que acontece? A gente estava ali, aí eu peguei uma música, mandei pro Mano Velho Mano Novo na Nativa, eu tô ouvindo o rádio, ele tocou a música inteirinha. Que legal. Aí eu fui pra Bahia, já comecei, aí eu fui lá, o Roberto Feliciano, meu amigo, hoje ele trabalha na Rádio Itapuã FM, fui levar você, troquei uma ideia pra gente... Então eu tinha uns campos de divulgação que ainda tem uma meia dúzia de gente que lembra do J. Santos aqui. E tava indo, legal. Calha de eu chegar e separar a sociedade. Eu fui, por exemplo, eu fui um funcionário que virou patrão. Entendeu como que é, não? Sim. Eu conhecia essa pessoa, eu fui ser funcionário dela na empresa e dali, né, virou uma sociedade e sociador e deu tudo certo. E aí eu terminei virando patrão do negócio. E aí a gente veio a separação. Na separação, você como meu artista, o que você faria? Aí eu tinha comprado um teclado, cara, que, mano, não tinha, era o fodástico do negócio, do áudio. Falei, pô, esse aqui é o teclado porque ele vai falar sozinho. Pra você ter uma ideia, eu terminei sendo tecladista em um show dele lá no... Ah, você toca também? Não, mas aí eu vou chegar aí. Lá no Peixoto, lá em Santo Amaro. O meu tecladista adoeceu, não pôde ir. Eu tinha todo o coisa programado e tinha o vocês falam, porque esse meu tecladista, o Thiago, ele toca ao vivo, ele é bom demais, o cara é fera. Só que a gente deixava pronto um playback? Um playbackzinho, mas tem um nome, tem um outro nome lá. E aí, nesse dia, ele não pôde ir, porque ele estava doente. Eu falei, eu sou o tecladista dessa bagaça. E eu meio desenrolado, meti o boné para trás e fui lá, pim, botava para moer. E fingindo que estava tocando. E terminamos o show. Fizemos o show lá. Tudo isso para quê? Para falar assim, que é fácil de você trabalhar e manipular a grande parte hoje, porque tem um nome, rapaz. O pessoal, hoje não se faz nada ao vivo. A única coisa é voz. Sim. E aí, beleza. Aí, quando a gente separou, aí a minha pergunta, o que você faria? Você diz a sociedade. A sociedade. Não do cantor. O cantor, ele continua sendo meu. Aí, ó, eu fiz o lançamento da produtora, que era a JRA, alguma coisa, não lembro. Eu morava em Diadema nessa época. E eu, cara, fiz um lançamento fodástico. Foi 4 reportagens de televisão lá, foi televisão amadora, logo tal, foi amigos de rádio, foi uma pá de amigos. Aí eu levei, aí antes de chegar nesse final, eu levei ele para tocar no Lucas de Alencar. Ele gravava aqui no centro para TV Diário. TV Diário, não. Era uma TV, programa muito bom. Aí o cara chega e pergunta para ele assim, e aí eu gosto de estar com o empresário, J. Santos e tal, não sei o quê. Ele fala, não, isso aí é meu paizão, isso aí eu não largo nunca. Aí ao vivo, cara, o Lucas começa a dar risada e fala assim, eu já ouvi tanto, o Lucas eu já ouvi tanto isso, rapaz, no ar ele falou isso, eu já ouvi tanto isso, mas deixa isso para lá. Passou-se o tempo, eu separo a sociedade, você faria o quê? Perguntei 30 vezes, você não me respondeu. Na teoria, eu continuaria com você. A gente tá junto. E eu teria caminhos, né, para o cara. Aí a menina me chama e fala assim, deixa o fulano comigo e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, não é eu. Eu não tenho um contrato. O contrato que nós temos com ele é de confiabilidade. É ele que vai ter que decidir, não sou eu. Aí... fora de mim tal, foi lá,
não, eu vou ficar com fulano e tal, não sei o que. Aí falou para um amigo meu que ia ficar com ela porque o poder financeiro era maior. Achou que ela investia na carreira dele. Falei, tá bom. E a rede social ali, Instagram, TikTok, esse negócio, estava começando, bicho, a deslanchar e tal, não sei o quê. Beleza. Ele vai grava um DVD. Aí sim, peguei minhas malas, coloquei dentro de um carro que eu tinha, um Uno Vivace que eu tinha, coloquei lá dentro e capei o gato. Falei, vou. Aí chamaram para fazer um DVD, gravar não é um DVD, gravar uma história e tal, não sei o quê. E o cara vai lá e grava esse negócio. E para ir pro YouTube, esse negócio todo. Aí ele falou assim, e hoje você está de empresária nova, não sei o quê. Não, minha empresária foi sempre fulano de tal, assim, assim, assim. Cara, eu fiquei tão puto. Mas tão puto que na hora eu me levantei. Aí eu peguei o telefone, aí ia ligar para falar, tô indo buscar meu teclado agora. Tenho a nota fiscal até hoje. Tô indo buscar meu teclado agora. Só que aí eu ligo para um amigo meu, Doni Andrade. Ô, Doni, aconteceu isso, assim, 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 cara, e tal, não sei o quê. Falou assim, cara, tu é maior que isso. Doni Andrade falou isso. Tu é maior que isso. Deixa isso pra lá, cara. Vai render o quê na tua vida? Quem é esse cara na fila do pão? Eu falei, tá, verdade. Larguei de mão. Fui numa... Aí esse outro amigo meu, que é Paulo Henrique, trabalha com o pessoal da Band e tal, ele chega e faz, ele gravava algumas coisas, já iniciando a fazer isso também, ele me chama, era live, né? As lives e tal. Vou fazer uma live e eu convidei fulano. Falei, cara, por mim, tudo certo, eu não vou deixar de passar por uma estrada porque fulano passou, cara, eu vou passar. E aí fui. Cara, acredite você, diante de Deus, o cara passou na minha lateral aqui, escoltado pela empresária, entrou para dentro do camarim, assim, pelo meio do povo lá, não apertou a minha mão, voltou para a live, e aí eu fazia um papel de bebinho, que era o Zé Litro, e tal, e eu zoava ali e tal, fiz televisão com esse personagem, muito da hora, e eu ficava, cara, e o cara desconfortável, ele não pisava no chão. Resumo da história, foi a última vez que eu tive contato com ele. Passa-se o tempo, a empresária morre. Eita. Morreu, faleceu, foi embora. E aí, esse mesmo Paulo Henrique, na minha vida, chega e fala assim, cara, fulano de tal, assim, 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 tal, não sei o quê. Eu falei, cara, meu telefone, o número continua o mesmo. Se ele pegar e falar assim, cara, e tal, acredite você que eu ainda pensei em empresariar o cara. Eu ainda pensei. Aí foi quando eu falei, nunca mais na minha vida eu pego alguém para eu trabalhar. Se eu puder vender e ver que eu vou ganhar dinheiro em relação a isso, eu vou fazer, vai entrar na minha produtora, que é da minha esposa, JCA, vai entrar na minha produtora, mas eu, Joselito, eu, J. Santos, como radialista, como apresentador, não vou pegar um cara. E outra, só levo no meu programa aquele cara que eu acredito, que esse mesmo ainda pode me trair. Agora, eu não pego ninguém para eu falar assim, vou jogar tantos mil reais na sua mão ou num trabalho seu e vou Investir na carreira. Mudando de pato pra ganso, onde é que tá o cara? Foi pra lugar nenhum. Entendeu como é que é? Então isso me decepcionou demais. E aí eu parei, não quis mais, e aí eu falei assim, vou continuar na minha área de condomínio. Por enquanto, né? Você sabe que a música é uma desgraça, né? Não sai. É tanto que a gente está aqui conversando e tem a ver com a música. Exatamente. Mas assim, cara, eu não saio da música. Agora, para eu empresariar alguém, isso eu não faço, cara. Talvez, não sei, mas com a cabeça que eu tenho hoje, eu não faço. A não ser que eu veja que o cara fala assim, cara, o cara vai que dá, vai. Não sei, mas... Meu pai trabalhou com música a vida toda, né? Música, casa de show. E ele andava bem desanimado.
E aí, de um tempo pra agora, ele passa nos bares e fala, tá voltando a encher, né? Tá voltando a encher. Cara, eu tenho 70 e poucos anos. Eu falo, velho, vai viajar, vai eu tenho esse pensamento também, você acredita? Cara, eu passo, se eu tiver música ao vivo, eu passo e o ouvido ele tá ali, ó. E eu falo, puta, mano, esse cara canta bem pra caramba. Mano. Aí você ainda fica naquela de... Mas eu não sei se... De verdade, não sei, cara. E aí, literalmente, parei com a música, investi mais, né? Aí fechei a outra empresa, que era a JCR alguma coisa, abri a JCA. E a gente toca hoje com shows, eventos, mas assim, eventos que eu produzo. Eu produzi o evento, eu aluguei o espaço, eu faço. Ou você tá, ó, eu vou casar e eu quero um músico YZ para o meu casamento. Você me manda a lista do repertório das músicas que você quer, eu seleciono essas músicas, passo para o artista, a gente tem uns parceiros aí, fala, topa, quanto que é seu cachê? Tanto, tome, eu te pago, acabou, tchau, até logo. Peguei o seu dinheiro, paguei a banda, paguei o que tem que fazer. É assim que a gente trabalha hoje. Entendi. No meio da música. Mas, na boa, cara, putz, porque foi muita decepção, velho. Sim. E tipo assim, e acredito, eu não tenho raiva do cara. De verdade, não tenho, porque eu sou um mariano muito gente boa. Mas eu, assim, se a gente brigar hoje no pau, na porrada, por alguma razão, e amanhã você me pedir desculpa, eu vou te abraçar, nós vamos sentar no coisa, vamos beber cerveja, vai estar tudo normal. Agora, se eu me decepcionar com você por alguma razão, por causa de trairagem, por causa tava falando em um podcast aí, a gratidão hoje, cara, ela precisa ser primordial na nossa vida, porque a ingratidão é uma desgraça. Sim. Então, eu não tenho problema com a pessoa em si, se parar no meu lugar, eu vou apertar a mão. Se quiser sentar na minha mesa, fica à vontade. Mas eu não tenho diálogo mais para trocar com a pessoa. E aí foi quando eu falei, o telefone está aqui. Pergunte se o telefone tocou, porque esse menino queria fazer a nossa junção novamente. Então, tipo assim, se ele chega para mim e me liga, fala, pô, Jota, tal, cara, estamos aqui. Ele inventasse, desculpa que ele quisesse inventar, para mim estava tudo de boa. A gente ia trocar ideia, eu ia, né, a gente ia ver a possibilidade ou não. Analisar se valia a pena ou não. Mas nem isso aconteceu. Então eu peguei e falei, ó... Orgulho. Deixa pra lá. Foi o que o menino falou, foi o que o Paulo falou, mas eu falei, não, deixa pra lá, não quero mais. E não dei seguimento, não quero. Mas estou aqui, não tenho bronca não. Não tenho, porque eu acho que quem guarda mágoa é quem adoece, né? Então Exatamente. a pessoa vai continuar andando. Então, vida que segue, tá tudo certo. Boa. E agora vamos chegar. Como surgiu o projeto podcast? Porque pra quem não sabe, só pra gente poder localizar quem tá assistindo... O Jota é apresentador de um podcast de Papo com o Jota, que tá rodando aqui o logo na televisão, que é um sucesso. E o cara manda super bem na comunicação, então aí já é meio caminho andado, né, pro podcast ter sucesso. Mas como surgiu a ideia? Como que veio essa... Pô, vamos investir nisso, vamos começar a falar disso. Que fala bastante sobre condomínios, né, as etapas que tem no condomínio, os serviços que são prestados no condomínio. Como que surgiu essa ideia? Cara, é a parte da comunicação, né? Eu falo demais. Eu sou um cara que se eu te ver hoje, você vira meu amigo, dependendo do assunto que a gente tiver. Eu nunca te vi. A gente vai se encontrar numa mesa de bar, numa mesa de um restaurante, alguma coisa. Se a gente tiver um assunto legal, um papo legal, você vai virar meu amigo a partir dali. Eu sou assim. E quando eu, né, há um tempo atrás, conheci a empresa AP Smart. Uns anos atrás eu conheci a AP Smart. Só que como eu venho da comunicação, eu sempre quis voltar para o rádio de novo, sabe? Eu sempre queria trabalhar com rádio e etc. Só que a rede que está crescendo e que eu assisto seus vídeos aí e vejo, cara, que muita gente está indo para o lado do IA. E eu fiz muita coisa com IA e até o Alessandro Paris olhou para mim e falou, cara, você tem um talento que é teu, não deixa o IA te roubar para você cair no esquecimento de alguém falar por você. Fala você, cara, faz você na questão de algumas coisas. E eu fiquei muito, porque são toques que não tem preço. Né? Então, para mim isso é importante, apesar que a tecnologia está aí para nos ajudar. Sim. Mas tem coisas que é parte nossa, não tem esse negócio de... Né? Que vai ser insubstituível. Entendeu? Tem muita gente, por exemplo, que nesse momento agora, onde nós estamos aqui, que está em casa e tem alguém, né, no computador fazendo isso para ele. Então, acho que não passa uma seriedade, porque
por exemplo, eu não tenho problema com erro de dicção, de português, mas eu tenho o cuidado de não falar certo tipo de palavrão, ainda que isso possa gerar do outro lado para algumas pessoas como algo importante. Eu prefiro evitar esse tipo de situação. Mas ainda na era condomínio, alguns anos atrás, eu conheci o Richard Flores, que é o meu parceiro de bancada, né, no Condomínios no Futuro. E a gente começou a trabalhar juntos e eu ainda tinha, quando eu comecei a conhecer o podcast, tinha aquela ideia. E eu sempre chamei pessoas, eu recebi uma fala de uma pessoa uma vez, que falou assim, cara, Deus te dá o dom, os projetos, e você repassa para os outros, por que você não faz? Porque você vai repassar para pessoas que não vão te valorizar. Faz você, pô. E isso ficou muitos anos na minha cabeça. E aí, quando eles me migraram, né, porque aí eu saí de condomínio para trabalhar com condomínio, eu era zelador. E aí, quando eu sou muito ruim de data, cara. E aí, quando eu saí de zelador, eu fui para gerente predial. Estava confortavelmente bem. Salário no final do mês, horário de entrar e horário de sair, né? Meus happy hour de boa. Então, eu estava tranquilo. Uhum. Eu estava tranquilo. E aí, o Richard chegou para mim e falou assim, cara, eu preciso de você na minha equipe. E vai se preparando. E aí, eu fui criando aquilo, ficou na minha cabeça. Falei, e aí, tive um convite de uma outra empresa para ser síndico lá. Comecei a estudar e tal. Aí, eu falei assim, cara, mas para lá eu não vou não. Aí, um cara me chama para Santos. Falou, cara, num condomínio que eu era gerente. Falou, cara, eu preciso de um gerente lá igual a você, velho. Você vai trabalhar comigo, é na beira da praia, lá pro lado do litoral norte, ruim, as praias tudo ruim, né? Feias. Feias demais, tudo sujo. Eu falei assim, lá é limpo, lá é uma delícia. Aí falou assim, pro lado de Maresia ali, falou assim, cara, eu quero um cara como você lá, porque você é desenrolado, você é um cara que sabe comandar e tal. E na minha cabeça, a P Smart. E aí eu falei, cara, eu não vou... primeiro que eu não vou trair o prédio, eu não vou sair, não vou pedir conta, porque o salário lá é maior, apesar de que é muito tentador. Mas, na beira da praia, né, filho? Então, mas aí chego em casa, converso com a minha esposa e tal, não chegamos no acordo. Falei, não vou não. Não fui. Saio, depois de 4 anos, eu saio do condomínio. E aí... antes de eu chegar nessa história aqui, ainda trabalhando de gerente predial, morava em 2 cômodos, aonde quando se armava lá no Pernambuco para chover, já estava pingando em cima da minha cama. Minha esposa, ela dormia, cara, o nosso colchão era dentro de um buraco, cara. Colchão dentro de um buraco. Era um negócio sério. E aí, as coisas, né, você pagando conta e tal, e tentando... me reerguer, porque eu já tinha saído lá, né, já não estava mais, aí eu quis buscar os meus direitos e tal, minha mulher não deixou, ela falou, cara, é o seguinte, nós vamos começar do zero, não vamos pegar nada em lugar nenhum, nós vamos começar do zero. Então, um beijo pra Fernanda. Fernanda, minha esposa, é parceirona, ela é foda. Ela parece muito gente boa, ela que vem aqui. Cara, hoje ela é minha produtora, hoje ela que corre atrás de algumas coisas, hoje ela que me puxa as rédeas, assim, e tal, hoje ela que me rastreia de um jeito muito bom, graças a Deus. Uhum. E graças a Deus porque ela tá na minha vida. E aí, quando eu peguei... sim, aí eu tava tentando me reerguer. E aí, eu conheço só para eu chegar aqui, porque eu adiantei um pouco a fala. Aí eu conheço o Richard, né? Aí quando eu conheço o Richard, eu entrei, uma mulher me lança um convite, falou, ó, eu tava preparando para casar, cara. Aí falou, ó, preciso de um zelador para morar no condomínio. Eu falei, imagina, eu casado, morando no condomínio, trabalhando, cara, que despesa eu vou ter? O condomínio paga tudo, não vou comprar nada. Ela falou, só que tem que ser solteiro. Eu falei, oi? Como assim, mulher? Meu casamento é daqui a 2 meses e tal. Não, tem que ser solteiro. Eu falei, não, onde não cabe minha mulher, não me cabe. E não fui. E aí, eu comecei a entrar que eu já tinha saído de um condomínio, o qual o Richard era síndico. E eu comecei a ter uma depresinha meia doida. E aí eu fui pro Uber, trabalhar de Uber, 99 Falei, foda-se, ferrou. Aí eu contava, cara, de verdade.
tinha algo assim numa estante que a gente abria e colocava o dinheiro ali. Eu contava o dinheiro. Então, quer dizer, você vem do meio do empresário, que perdeu tudo, ganhando grana, perdeu tudo praticamente, e agora começar do zero, e você concordando com a sua esposa que você não ia buscar os seus direitos, porque nós ia começar do zero. E aquilo me começou a bolar as ideias aqui. E eu contava, no dia 25 eu contava ali, porra, tava para pagar o aluguel. No dia 26 eu ia para uma pizzaria comer uma pizza, que era o dinheiro que sobrava. Eu não sabia trabalhar 99. Hoje os caras têm uma malícia, o cara ganhava rio de dinheiro, 12 mil, 13 mil no final, e eu logo quando. E eu não sabia, não sabia para onde ia. Muito bem. Aí eu comecei, quando foi uma quinta-feira, eu estou no Itaim. Minha esposa me tira de casa, falou assim, cara, vamos lá comigo. Ela estava entrando numa empresa boa e tal, falou assim, vamos lá comigo e tal, não sei o quê. Eu falei, bora, rapaz, bora, vamos. Chegamos no Itaim, perto da Juscelino Kubitschek ali, para dentro, nós fomos numa lanchonete, nós dividimos um PF, porque a gente não tinha o dinheiro para comprar, para eu comer uma refeição e ela comer outra. Desculpa aí. Aí, quando a gente olhei para aquele PF ali, cara, deu um choque, assim. Aí eu olho pro celular, tinha mais ou menos umas 10 ligações do Richard. Lembro disso até hoje, eram umas 2h30, 3 horas da tarde. Aí ele falou, cara, eu tô tentando te ligar assim, 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 você não me atende, o que aconteceu? Cara, eu tô precisando de você, eu preciso o Alessandro, ele quer fazer uma entrevista com você. Que até então, eu estava no grupo deles, mas o Alessandro não me conhecia, eu não conhecia o Alessandro pessoalmente. E eles nunca me tiraram do grupo da PaySmart. Olha que louco. E aí ele falou assim, cara, ele precisa fazer uma entrevista com você e tal, e ele quer a gente quer que você assuma o prédio e tal, que era um prédio de alto padrão em Pinheiros. Cara, eu não sei de onde eu tirei força, cara, e desembestei pra Faria Lima. Quando eu chego na Faria Lima, aí eu entro numa lanchonete que eu já conhecia. Aí eu cheguei e falei assim pro cara, já fui entrando dizendo assim, eu quero 3 favores seus. Uma, que você desliga esse som. Outra, eu quero aquela mesa para eu sentar lá, porque eu tenho uma entrevista de emprego agora, e eu quero uma cerveja que você coloque atrás do celular, para que não... Que eu quero... Eu tava tremendo. Entrei, fiz a entrevista. O que o Alessandro me perguntou, eu respondi. Falei para ele, então não sei o quê. Fui assumir o prédio e fiquei lá durante 4 anos. E foi aí onde entrou a história, todo esse rodeio todo, toda essa fala. Quando chegou lá, eu comecei a assistir, comecei a estudar a sindicatura melhor, eu fui estudar mais, pesquisar, e aí veio o negócio dos podcasts. Eu falei, opa, eu acho que eu tô querendo voltar. E chamei um monte de gente para ser parceiro meu. Tem um velho ditado que fala, aquilo que é do homem o bicho não come, não é isso assim? Uhum. É antigo pra cacete e tal. E tudo que vem na hora certa terá durabilidade. E foi isso que eu guardei comigo. E aí, quando chegou uma época, eu saí de lá. Quando eu saí de lá, ainda morando em 2 cômodos, quando eu saí de lá, minha mulher negociando o apartamento e tal, e a gente sem... Como é que a gente vai comprar esse apartamento? Tá doido? Não tem um fundo de reserva, não tem... Não, nós vamos morar aqui. Minha esposa passa, não, nós vamos morar aqui. Esse é o prédio que a gente vai morar, em frente pro parque, coisa linda. Em frente pro Parque Guarapiranga, um parque que você pode caminhar e tal. Fui lá 2 vezes só. Aí, cara, nessa daí ele falou assim, ela começou a negociar. E eu fui conhecer o apartamento quando eu fui morar. De tanta raiva que eu tinha, que eu tava, eu não queria, não ia, não fui. E aí, quando eu saí do prédio, voltei para a Rádio Águia Dourada FM. Só que quando eu voltei para a Rádio Águia... Como locutor. Quando eu voltei, pensando em fazer o podcast. Trabalhar com podcast. E eu lancei o projeto para o Richard e para o Alessandro. Só que nessa eles não é e tal, como vão ganhar o quê com isso e tal, não sei o quê, não sei o quê. E fui amadurecendo isso daí. E foi quando, há algum tempo atrás, deixa eu ver, 3 meses, salvo engano, procurando, aí as coisas quando tem que dar certo. Eu pesquisei inúmeros podcasts, né? Inúmeros.
E aí, 3 anos depois, eu acho, 2 anos depois, foi quando eu te achei na rede social, te mandei mensagem, trocamos ideia, fechamos um negócio e estamos gravando. Mas assim, quando isso surgiu, a ideia era de papo com o Jota, para a gente ter desvinculado o nosso... Aí, mas tem condomínio no futuro e tal, não sei o quê. Eu falei, mas o condomínio no futuro já é uma identidade, né? Então eu fiz o que? Era de papo com Jota, condomínios no futuro. Uhum. E aí a gente entrou, falei, não, aí como o condomínio no futuro começou a ganhar proporção, relevância, e andar sozinho, e o meio é muito grande, aquilo que tu falou, cara, é muita coisa dentro do segmento que você não repete podcast, não repete episódios, melhor dizendo. E aí foi quando eu desvinculei o De Papo com o Jota, que hoje é um segundo projeto, né, da JCA. Inclusive a gente tem que fazer Precisamos, o piloto. Exatamente, que a gente vai vir novidades aí. Exatamente. E o Condomínio do Futuro começou a andar sozinho. Então, surgiu aí. E aí eles acreditaram no projeto, a gente lançou, né, como eu já falei, tem uns 2, 3 meses mais ou menos, por aí. E tá indo bem, cara. Graças a Deus que me diga, né? Os nossos produtores aí, se tá indo bem ou não. Super bem, porra. Mas eu me surpreendi, porque, né, grandes parceiros vieram, grandes empresas vieram. Hoje mesmo, né, eu fui falar com um produtor aí. Mas aqui já tá cheio, mas tem que arrumar um cantinho para colocar mais ali. Então, assim, isso para mim tá sendo muito, muito importante, muito relevante. Então foi assim que começou a ideia do podcast. E aí vai crescendo outras ideias, porque vem agora o nosso talk show, né? Aquele Papo com Jota que a gente vai botar para moer aí. E aí, de novo, a música aí tendo um espacinho. Aí, então, rapaz. Pois é, esse Doni Andrade, meu amigo, ele canta, cara, demais. Ele canta demais. E é um cara que quer gravar um projeto brega. Cara, eu falei, cara, vamos gravar. Mas, tipo assim, eu não quero ser o empresário, entendeu? Não quero ser o investidor, até porque eu não tenho dinheiro para ficar... E não é o que eu... Mas eu acredito no cara, porque o cara é muito bom, da minha cidade, lá de Crisópolis. O cara tem um talento fora de série, é um tampinha de binga desse tamanho. Ele consegue ser menor do que o... Como é o nome? Aquela dupla sertaneja lá do... Rio Negro e Solimões? Eu acho que ele é da mesma estatura do Rio Negro e Solimões, só que ele é mais fortinho, que ele gosta de uma cervejinha. Tá parando também. Mas, assim, é um cara muito talentoso. E é um cara que eu acredito num projeto brega para resgatar todas as antigonas, aquelas bem de lá, e montar um projeto. Estamos com essa ideia. Tanto que vai ser o meu primeiro entrevistado, né, no piloto. E vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acredito muito no De Papo com Jota. Porque o De Papo com Jota hoje, a ideia é justamente fazer uma mistura. Né? Levar você como produtor, levar o Miguel como o cara que está ali por trás dos bastidores, né? Pegar o cara que, por exemplo, esses dias eu fui num bar, aí eu falei assim, cara, o que você tem de comida? Ele falou, cara, não tem, mas tem caldo de quenga. Eu falei, o quê? É um caldo que, cara, com uma mistura maravilhosa, bicho, que vem frango desfiado, mandioquinha, os negócios. Eu falei, cara... Caldo de quenga. Falei, rapaz. Aí eu falei pra minha mulher, né? Eu falei assim, ó, não, eu vim aqui pegar uma quenga. Opa, foi mal, pegar um caldo de quenga. O que é isso? Caldo de quenga, é um caldo, cara, mas muito gostoso. Então, tipo assim, essas curiosidades, esses negócios... E dormiu no sofá. não, porque eu expliquei, deu tudo certo. Então, eu quero pegar esses bastidores, assim, legal. Sabe? Ir até o local. Tipo umas externas, gravar lá no lugar. Exatamente. E trazer, porque assim, eu não quero ser... Quando eu iniciei o projeto, acho que eu tenho isso escrito até hoje, eu falei para você, falei, cara, eu não quero um podcast do tipo igual o que já tem, porque o que já tem, eu vou copiar, é só mais um podcast, pô. Então eu quero ser o cara natural, que fala natural, por exemplo, no último que nós gravamos, veio um delegado, o cara passou por todas as esferas fortes do negócio, você tem uma outra postura, o jeito de falar, mas eu não mudei o meu segmento de fala, eu mudei o jeito de perguntas. O cara é uma autoridade dentro do né? Mas eu sou uma autoridade dentro do meu segmento também. Uhum. Então, se eu mudar, quem me conhece vai estar do outro lado, vai chegar e falar, pô, não é o Jota Santos que eu conheço, cara. Então, e não é isso que eu quero. Perde a naturalidade. E eu me surpreendi com ele, porque ele me falou o seguinte, cara, nunca perca a sua naturalidade, a sua origem e tal. Então, tipo assim, cara, eu tenho um orgulho danado de falar que eu sou de Crisópolis, Bahia. Eu sou nascido em Santos, Santa Casa de Santos e tal. 4 meses
me informar. Meu pai eu conhecia, tinha 35 anos, pô. 35 anos. Então, tipo assim, ele quis desenterrar gato morto. Falei, pô, não quero ser, pô, já tô criado, velho. Eu queria meu pai na sala de aula. Minha filha me deu uma aula, por exemplo, a mais velha, que um dia, ela com 15 anos, falou para mim, cara, fica aí onde você tá e me responde uma pergunta. Eu falei, qual é, meu filho? Você vai sumir de novo? Porque se você for sumir de novo, nem me abraça. Então, eu fui amadurecendo e hoje eu tenho um orgulho retado da empresa que eu presto serviço, que é a PaySmart, e orgulho de ter a esposa e a filha que eu tenho, que me fizeram, de alguma forma, crescer no sentido de que, tipo, cara, ó, eu tô te dando uma bronca hoje como filha, mas é para você crescer como pai, porque o que eu precisava era só uma ligação, velho. E aí, como é que você tá, filha? Tá tudo bem? Passou de ano? Tá tudo tranquilo? Era só isso. Então, eu cresci, amadureci muito nesse sentido. Então, muitas coisas que eu hoje... Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porém, o que ficou no passado... Sim, é o que você aprendeu. Só serve hoje como base de falar, caraca, bicho, eu vou ensinar para o meu filho não fazer de novo, né? Não Caso repetir esse erro. o filho do meu amigo e tal, e pegar bons exemplos e trazer para a gente. A gente não esquece que a gente não tem amnésia, né? Mas das coisas ruins a gente deixa... Aprende com elas. E pega a base e tá tudo certo. Então, é isso. Então, o podcast foi isso, cara. E tá aí, tem vários projetos. Eu espero que a gente faça muitos, né? Se Deus quiser. E eu fico feliz, porque quando você me falou que era filho do João Jailson, eu falei, cara, você tá de brincadeira. Porque eu tinha assistido uma reportagem, um podcast seu, eu não sei se foi gravado aqui, que tava o Rodriguinho, e ele falando do João Jailson, falou, cara, dos perrengues que ele passou e tal, o João Jailson acreditou na Domínio e falou, cara, vamos e tal. E Domínio foi uma potência, né, bicho? Eu até achei que, né, como eu não acompanhava muito mais, eu até achei que ele estava pro lado do Nordeste e tal. Mas o Rodriguinho fez evento com ele, pô, o Rodriguinho é assim, eu não posso dizer que é meu amigo, porque ele é muito fila da mãe, não vou, né? Rodriguinho, ele começa a ganhar dinheiro, aí ele vai embora, abandona, Rodriguinho fica ligeiro. Mas o Rodriguinho é um cara que eu gosto muito, o René Bahia, que é um cara que... Então, a gente está envolvido tecnicamente, não tem pra onde correr, né? Sim. Então, tá ali. Voltando. Alguns convites ainda tem, mas a gente tá ali, não sei, eu não me vejo sendo patrocinador, não. Mas isso daqui é algo que eu quero seguir por muitos anos. Amo isso daqui. Quero viver ainda disso daqui. Tipo, viver que eu digo da PaySmart isso aqui, único, sabe? Sim. E parar com a JCA um pouquinho, porque já tô velho, né? A idade já chegou, bateu nada. Mas... meu pai com 70 anos querendo voltar pra bar, foi, mas pelo amor de Deus. João Jailson. Um abraço pra João Jailson, você é muito gente boa. Bravo pra caramba, mas gente boa, velho, tem um bom coração. Mas eu acho que a época exigia isso, sabia? Sim. E apanhou muito na vida. Isso foi mais ou menos o que você estava falando. Meu pai, assim, uma história completamente diferente, mas com muitos perrengues parecidos, sabe? Com coisas que a vida bate forte. E assim, hoje, graças a Deus, eu tive chances, assim, um pouco maiores na vida. Foi porque meu pai passou se ferrando um pouco mais, sabe? Então, acho que isso é legal. Forma um caráter, tipo... Sim. Deixa a pessoa mais cascuda, mais dura, mas... Não, e hoje você conduz uma empresa, pô, tipo assim, talvez se você não tivesse tido uma criação, né, mais... Porque a época era muito fácil, apesar de hoje ser mais fácil, mas a época ela era muito mais desafiadora para você retomar, né? Hoje você ainda tem aí a tecnologia, a rede social para você pesquisar, ensinar. Não, cara, a época de João Jailson minha, posso dizer assim, foi a época que... Cara, quando eu fui falar com a minha filha... um beijo pra Samik também, que é a minha filha mais nova, pra ela não ficar brava. A minha filha mais nova tem 3 netos, né? A mais nova tem 3 netos? Tem 3 filhos. E eu tenho 3 netos. Eita porra. Tem 2 meninos e uma menina que ela escondeu aí, nasceu agora. Mas tudo bem. Beijo pra você, Samik. Era épocas, por exemplo, que tipo assim, que exigia um pouco mais da força, eu sou da época que, ó, minha mãe olhava assim, filho, e sossega aí, porque senão você vai... Então, e a gente não tinha, você já veio crescendo com a tecnologia, porque você já estava no meio dos negócios, mas tipo assim, você absorveu também, né, aquilo que seu pai te ensinou,
né? E eu acho que... Não, e todo mundo, assim, que meio que trabalhou com meu pai, ele sempre foi muito bravo no trabalho também. Mas todo mundo depois meio que reconheceu, falou, puta, tinha sentido você ser daquele jeito. Exatamente. Tipo, sempre foi um cara que lutou pra que desse certo, sempre foi era um cara que não fazia nada, tipo, imagina, meu pai, 70 anos não bebe, não fuma, nunca foi de fazer isso, e trabalhou com música a vida toda. Então, sempre foi um cara muito focado, sabe, pra, tipo, meu... Vamos subir no palco sem ninguém beber porque tem que dar certo. A gente tem que fazer um show para ser um show para todo mundo lembrar. Vamos não sei o que lá. Mas eu acho que ele já sabia também das trairagens, já tava de olho, ele falava, pô, mano, eu já sei onde eu vou pisar aqui. Exatamente. Porque ele era para ser uma das potências maiores do forró. Aqui no estado de São Paulo. Foi durante muito tempo, não, né? Mas, mas ele eu sempre falo foi um assim, cara muito pé no chão. Ele sempre teve exatamente. muito medo de, tipo... Ele teve alguns sócios, e um dos sócios dele até foi um cara que deu muito bem na vida, tudo. Mas era um cara que, tipo, sei lá, se ganhasse 1 milhão, gastava 1 milhão. E meu pai sempre foi o cara de, tipo, se ele ganhar R$1, ele gasta 10 centavos. Que ele fala assim, eu não posso nunca ficar devendo. Então ele sempre foi um cara muito pé no chão. Tanto é que a fama dele sempre foi, tipo, é o cara muito honesto. Chato, mas honesto. Então ele sempre foi um cara assim, tipo, tem que dar certo, mas tem que dar certo sem arriscar. Sem arriscar. Não, então, é isso que eu tô falando. Então, eu acho que o que ele teve de dureza, ele era um cara para sério. Então, não era... eu nunca tive ele assim. Eu tive poucas oportunidades, assim, de estar no mesmo ambiente. Aliás, de nos vermos no mesmo ambiente. Uhum. Apesar de estarmos no mesmo ambiente, difícil da gente... Por quê? Porque era uma loucura, né? Tipo, cara, você saía daqui sim, você ia para da leste, casa, você ia para sul, da sul você ia para leste, e assim, ou da leste você tinha que sair pegar avião para ir para outro lugar. Enfim, era muito desses corres. Mas eu aprendi demais também na noite com essas pessoas, pô. Eu tive na casa de show da Lília Gonçalves. Pô, a mulher tá com sei lá quantos anos e a mulher tá numa pauleira. A mulher não para de trabalhar, porque ela fala, cara, se eu parar de trabalhar, minhas casas fecham. Tanto é que na pandemia ela teve que fechar várias. Então, mas eu entendi o que ela falou, assim. Por quê? Porque, tipo, cara, é minha mão, é eu que tenho que estar lá, é o meu olhar. Só engorda com o... Eu defendi algo, teve gente que me metralhou aí, que eu falei que um dos melhores radialistas no forró em São Paulo se chamava, nós falamos do bastidor a respeito disso, se chamava o velhão lá, o namorador lá, o pai do Carlos Maia, como que é o nome? Ed Lopes. Eu sempre achei esse cara, bicho, uma fera. Na comunicação do forró, no meio do forró, além do conhecimento. Mas hoje, quem é? Eu abri, e repito novamente, em outros podcasts eu falei, eu seria a primeira pessoa a chegar, chamar, falar assim, eu vou te dar um programa para você fazer aqui, 2, 3 horas de programa, do jeito que você sabe fazer, e eu vou bancar isso, e vamos buscar patrocínio para dentro disso. Eu duvido que não estourasse. Mesmo o veião, caso escolha que eles fez, porque ele só prejudicou ele mesmo. Mas não aparece, meu irmão. Então, eu acho esse meio muito traidor. Então, por isso que eu falo que eu fico meio preocupante. Quando pro Condomínios no Futuro, eu me preocupo quem vai sentar na mesa, na mesa, na cadeira. O convidado. No De Papo com Jota não vai ser diferente. A gente vai trazer diversos amigos de vários segmentos. Mas eu vou ter a preocupação de saber quem é ele, sabe? Para que eu não tenha para que eu não venha vincular a imagem de um cara sem vergonha, de uma pessoa filha da mãe, com o meu projeto, né? Então, eu não quero essa ideia. Ô Jota, e caminhando pro final, próximos passos, a gente tem aí um projeto de Papo com Jota Talk Show. Do Papo com Jota Talk Show, se Deus quiser, cara, a gente vamos aí tirar do papel esse piloto. E eu acho que assim, esse projeto é um projeto que eu não acredito muito ainda na TV, pelo menos no estado de São Paulo e tal, não sei se... Mas eu tenho interiores, eu tenho outros estados, então, que pretendo vender o projeto para outros estados, entendeu? Então, de repente, hoje, até com a tecnologia, a gente grava aqui e lança... O mundo todo. Vai para Bahia, então, tipo, vai para Pernambuco. Então, eu estou começando pela Baixada, né? Que eu vou fazer algo aqui e já estou com ramificação para a Baixada para a gente fazer alguma coisa daqui pro litoral. Então eu vou buscar matérias no litoral, eu mesmo vou ser o Jota Visita, né? Então eu vou lá, eu vou no seu restaurante, eu vou no seu botequim, eu vou na beira da praia. Então essa é a minha ideia. Eu conheço pessoas que saíram de São Paulo como empreendedor, empresário aqui, e hoje estão na Baixada vendendo
moda praia, sabe? Então eu quero pegar essa, para ser diferente de algumas coisas que já tem, né? Então eu quero fazer algo diferente. Com a sua cara. Com a minha cara, é isso aí. Essa é a ideia. Jota, queria te agradecer demais, tô te enrolando aqui faz muito tempo, eu sei que você Cara, tem compromisso. o papo tá muito legal. E assim, eu tentei até não contar a história da minha vida toda, porque, cara, a gente teria que gravar pelo menos 5 horas direto. Boa. Mas... É bom que a gente tem então uma parte 2. Cara, porque assim, os perrengues todos que eu passei, eu não quis dar, como é que eu posso dizer, eu não e nem dizer, o culpado fui unicamente eu. Sim. Né? Porque quando você fala assim, mas porque fulano não fez e tal, quando eu falei com meu avô escondia a carne, não é porque ele era o culpado, eu estaria culpando ele, não, pô, eu não trabalhava, pô, então trabalhar tem que comer, enfim, não é esse o caso. Mas, tipo assim, São Paulo também foi perrengue, então, cara, mas o que você vai fazer com os perrengues que você, né, passou? Qual é a tua... Tive oportunidades para N coisas ruins, mas minha mãe me ensinou algo, cara, que eu carrego para a vida, sabe? E hoje a única frase que eu posto é: eu não sei como vai ser o final do dia, eu não sei qual vai ser o decorrer do dia, mas eu sei o que eu vou fazer para que esse dia seja único e ótimo de se viver. Ponto. E é assim que a gente segue. Boa. Quem quiser falar com você? Cara, JCA Service, ou JCA Produções, falar com a dona Fernanda lá, e tá nas redes sociais de Papo com Jota, todas as redes sociais, todas as plataformas de Papo com Jota. Jota, segue e ajuda nós. Foi um prazer escutar a sua história. Cara, eu que agradeço. Serve de inspiração, sabe? Sim. Você percebe que é uma história verdadeira, teve altos, baixos, que acho que é o que faz legal da vida, né? Você poder depois olhar pra trás e falar, porra, vivi muito. E não é brincadeira. Eu acho assim, quando você tem a oportunidade e aproveita ela para você aprender com todos os erros, ou até mesmo porque aquilo que é erro meu pode não ser para você, aquilo que é acerto seu pode não ser meu. Então, acho que quando você aprende e leva para outro patamar, eu acho que qualquer empreendedor, qualquer pessoa que sonha com alguma coisa, como eu sonhei, pode alcançar. Então, eu alcancei, estou alcançando e vou alcançar mais. Então, acho que é isso daí. Com certeza. Resume-se nisso. Boa, Jota. Gente, para quem acompanha até aqui, brigadão. Depois vamos lá conhecer o podcast de Papo com o Jota, Condomínios do Futuro, é sensacional. Os caras começaram tem 2, 3 meses e, tá bombando, tem convidados sensacionais. O Jota fala super bem, então aí facilita muito, mas é muito bom, vale a pena. E brigadão por ter acompanhado, vai lá nas redes sociais dele, deixa um comentário. E valeu, gente. Até o próximo. Valeu, Jota. Até. Valeu, até mais. Até a próxima.